Bom, vamos lá então. Eu estou muito feliz que a gente vai começar nosso primeiro livro aqui de 2024. Então, para quem não sabe, estou gravando aqui para o canal do Telegram, mas eu abri o Zoom e falei, deixa eu gravar em vídeo também, que aí eu coloco, enfim, no YouTube, né? Eu sei que tem gente que prefere ver por ali. Então, eu estou aqui administrando aqui essas duas gravações e vou fazer nossa primeira leitura compartilhada deste ano. A gente tem vários livros aqui no canal já lidos, comentados, como Caderno Proibido, Papel de Parede Amarelo, Um Teto Todo Seu e algumas outras coisinhas. Eu adoro esse espaço, vocês sabem, eu sempre digo que gravar esses áudios é o que eu mais gosto de fazer, assim, gosto bem mais de gravar. Ai, toco! Esses áudios do que, às vezes, por exemplo, né, colocar ali algum comentário, algum conteúdo, alguma coisa, por exemplo, no Instagram. Eu me dou muito melhor falando, então aqui é um espaço que eu falo com muita tranquilidade e eu agradeço vocês que estão sempre por aqui, trocando comigo, né. Então tá, nosso livro deste ano, nosso primeiro livro deste ano, aí a gente vai dar conta dele agora em janeiro, apesar de hoje já ser dia 19, a gente tem ainda semana que vem e um pedacinho da outra, vai dar tempo, né, a pessoa que ela é meio neurótica com as coisas, assim, só um pouquinho, gosta de começar e concluir a leitura, assim, num tempo determinado. Esse ano eu gostaria muito, não prometo, mas eu gostaria muito de fazer uma leitura por mês, mas é um pouco ambicioso, porque vocês sabem que, né, eu tenho os clubes de leitura, tenho os atendimentos, tenho os cursos de escrita, então nem sempre é fácil a gente conseguir, se comprometer assim, mas essa é a ideia. Então, vamos terminar este livro em janeiro. Qual é o livro, gente? O livro é esse livritios daqui, chamado O Sentido da Vida. É um livro póstumo, então, né, publicado depois da morte, recente, inclusive, do Contardo Caligares, e nós temos neste livro 3 ensaios, 3 textos, que vão passar ali, por temas como a felicidade, o sentido da vida, a obrigação de ser feliz, esse tipo de questão. A gente sabe que, nos últimos anos, já tem bastante tempo, né, a gente vive muito cercada pelo discurso que coloca uma ênfase muito grande na questão do indivíduo. E aí, passando pela questão do indivíduo, nós temos a realização pessoal, o que quer que seja isso, né? A realização pessoal como um grande alvo ali da vida do ser humano, a questão do propósito, né? Que se tornou algo muito discutido. Inclusive, tem um áudio sobre isso aqui. A minha visão ela é um pouco diferente sobre essa questão do propósito. E a obrigação de ser feliz, né, a felicidade, assim, enquanto, um estado a ser mantido, a ser sustentado, a ser buscado, e qualquer coisa diferente disso já causa ali uma desconfiança. Com isso, nós vivemos, na verdade, um empobrecimento muito grande, sim, porque a vida ela é feita de experiências que têm naturezas diferentes. E essas experiências, elas com esses tons diferentes, provocam emoções diferentes. E muitas vezes essa busca pela felicidade ou essa ideia de que qualquer coisa diferente de uma alegria, de uma super motivação, né, de uma realização, seja algo que não vale a pena ou algo estranho, ou algo a se combater, muitas vezes essa mesma ideia, ela provoca a angústia, né, que ela quer eliminar. E então o livro vai passar um pouco em torno dessas questões. Eh, eu vou ler aqui o que diz, né, na contracapa do livro, para a gente se situar um pouquinho, e aí vou fazer um comentário então sobre o primeiro texto hoje. Então, vou ler para vocês. Certa vez, durante uma entrevista, o psicanalista ítalo-brasileiro Contardo Caligares disse que preferia uma vida interessante a uma vida feliz. A felicidade sempre lhe pareceu uma preocupação desnecessária e, sem dúvida, não determinista.
Na realidade, o primordial seria nos autorizar a desfrutar da vida intensamente em todos os momentos por ela proporcionados. O sentido da vida, entregue pelo autor poucos dias antes de sua morte, reúne 3 textos breves e muito potentes sobre a obrigação da felicidade, o morrer bem e o sentido da vida. Com uma linguagem única, Caligares transita entre memórias de infância, experiências clínicas e observações sobre arte, história e a Bíblia para abordar temas tão particulares quanto universais. A obra póstuma e inédita de um dos maiores pensadores do país conta ainda com o prefácio do único filho do autor, o cineasta Max Caligares. Um livro para aqueles que se atentam, se arriscam e se aventuram verdadeiramente pela vida. Então, a gente tem esse aqui já, nesse pequeno texto, algo que vai aparecer no primeiro texto, que é o que a gente vai comentar hoje, que se chama justamente Felicidade, perdão, uma preocupação desnecessária. E aí eu gostaria aqui de trazer algo que está muito fresco, porque aconteceu um pouco tempo atrás, que foi o seguinte: eu estava passando ali, né, pelo Instagram e me apareceu um post, eu não sei de quem é, assim, né, é alguma conta ali que me sugeriram, e tinha, alguma coisa sobre a felicidade, sobre a alegria. E uma pessoa comentou ali, né, nos comentários que estava vivendo uma vida e não estava feliz, não, a pessoa não estava se sentindo feliz e com isso estava se sentindo inadequada. E por mais que, né, esse recorte, assim, seja algo muito, nossa, comentário de Instagram, alguém ali falou alguma coisa interessante que eu gostaria de trazer, né. A pessoa quis, então, acolher um pouco a dor, né, de quem disse que não estava se sentindo feliz e que com isso estava se sentindo inadequado, que sentia uma pressão para ser feliz, mas não estava conseguindo ser feliz. E a pessoa disse assim: "Tem muitos modos", falou algumas coisinhas assim, né, a título de um acolhimento, e escreveu assim: "Tem muitos modos de a gente viver de forma significativa que não necessariamente incluem estar feliz o tempo todo". E isso, se a gente entende isso, né, eh, a gente inclusive ao entender isso, começa a mudar um pouco a forma de se relacionar e de definir a própria ideia de felicidade. Eu queria trazer assim, tem grandes coisas que as pessoas fazem na vida e que elas têm a expectativa de que aquela coisa vá, trazer, né, a felicidade. E aí, muitas vezes não traz, ou traz, mas traz parcialmente, quer dizer, felicidade é um encontro, né, o modo como a gente se relaciona com as coisas também. Então não é como se alguma coisa te desse, né, a felicidade como essa coisa, que vem de fora e entra dentro de você, eu acho que tem um encontro aí acontecendo. E muitas vezes causa também um certo adiamento, no sentido de que eu vou ser feliz quando tal coisa acontecer, que é um plano que a gente fica ali idealizando e deixando de experimentar de fato aquilo que está acontecendo. Muitas coisas significativas na vida, do tipo se relacionar com os outros, né? Acho que as relações são a coisa de mais significativa que a gente tem, as relações com as nossas famílias, com os nossos filhos, com nossos amigos, com, né, pessoas com quem trabalhamos, com nossos parceiros e parceiras. As relações, elas são uma fonte de, né, elas nos colocam diante dessa sensação de que ali tem algo de importância a ser cuidado, a ser olhado, trazem essa sensação de significado. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, esta leitura compartilhada está sendo patrocinada pela minha amiga Flávia. É uma brincadeira, tá? Mas foi a Flávia quem me deu este livro. Ela me deu alguns livros de aniversário ano passado e este foi um deles. Então, aqui falando de relações significativas, vou deixar um beijo para minha amiga Flávia. Flávia, obrigada pelo livro. Agora vamos ler juntas. E as relações, então, que são algo a que a gente costuma atribuir bastante significado, também são fonte de dor.
também são fontes de sofrimento. Já nos alertava Freud lá no mal-estar na cultura, mal-estar na civilização, quer dizer, é uma das fontes de sofrimento do ser humano é o fato de que ele tem que se relacionar, só que ao mesmo tempo também é de onde a gente extrai grande parte daquilo que a gente chama de significado. Então, muitas vezes, né, a pessoa que sonha em ter um filho, sonha em se casar, sonha em ter amigos, sonha, né, ela não consegue, dentro daquela idealização, compreender que dentro deste encontro, você não terá só uma qualidade, de emoção, né, aparecendo por ali. E que muitas vezes as coisas mais significativas que a gente tem e isso é muito pessoal, né? Aqui a gente atribui significado, o que, que nos dá a sensação de compromisso com a vida, né? Que eu acho que o significado, para mim, o sentido da vida é assim, o que me provoca a sensação de ter compromisso com a vida? Para mim é isso. É, são coisas que nos exigem, né? São coisas que nos exigem. Então, você, por exemplo, né, ter um filho, que é uma coisa em que as pessoas, né, depositam ali uma expectativa de felicidade muito grande, traz momentos muito duros também, né? Quando o seu filho tem uma febrinha, quando o seu filho não dorme, quando acontece alguma coisa, você se preocupa, quando você não consegue, né, enfim, descansar, que é algo comum ali no início, né, de vida do baby. Então, tem situações ali que não são situações exatamente, nossa, de uma alegria exultante, mas que a sensação de compromisso, de significado e as emoções que vêm dessa experiência do encontro, né, elas nos sustentam na nossa prática de viver, né? Vamos dizer assim. Não ficou legal, mas ok, foi o que saiu. Então, vamos lá, né? Então, aqui eu acho que a gente entra num campo comum, porque o que ele vai trazer nesse primeiro texto é justamente uma certa desimportância do ser feliz, né? Ele começa dizendo que numa entrevista chamou a atenção de quem o ouvia, uma entrevista que ele deu em 2014, que ele disse que não se importava muito em ser feliz, não era a coisa mais importante da vida dele. Ele entendia que a felicidade era um alvo, né, da nossa cultura, e que a felicidade é, no mínimo, ele diz, um sucesso comercial, felicidade vende bem, mas que isso nunca o motivou a comprar, né, essa ideia de felicidade. Então, ele se coloca a questão, né? O que é uma vida plena? O que seria viver uma vida boa? E ele entende que, para ele, viver uma vida interessante é mais significativo do que viver uma vida feliz exatamente, né? Então, o que seria uma vida significativa desse ponto de vista de uma vida interessante? Uma vida interessante, me interessa, né? Me engaja essa vida, ela me desperta coisas, eu me afeto por essa vida, né? E aí, então, ele vai caminhar um pouco por ali. Ele vai dizer, ele começa dizendo que ele sempre teve uma implicância, um certo incômodo com os nossos cumprimentos de tudo bem, né? Oi, tudo bem, tudo bem? Que, na verdade, revelam ali mais uma expectativa, né, de uma confirmação, tudo bem, e não perguntam de fato sobre a pessoa, mas além de não perguntarem de fato sobre a pessoa, também nos colocam diante de uma questão impossível, que é, tá tudo bem? Como que você vai saber se tá tudo bem, né? Olha essas duas palavras juntas, tudo, todas as coisas do mundo estão bem? E aí ele disse que ele sempre respondeu a essa pergunta, dizendo que não sabia, e que isso era algo que inclusive irritava algumas pessoas, né? Algumas pessoas ficavam incomodadas com esse tipo de resposta, que é uma resposta que nos causa estranhamento, porque é uma resposta que nos tira desse eixo meramente, né, social, do tudo bem, e nos coloca de fato diante de uma questão existencial, filosófica, de pensar: será que eu tenho como saber se está tudo bem? E o que, que significaria estar tudo bem? Enfim, então ele começa por aí, e aí ele vai entrar num breve comentário sobre o livro Ética a Nicômaco, que por acaso estava perto de mim e eu fui pegar, então. O livro Ética Nicômaco, para quem estiver vendo no vídeo, estou mostrando, é um livro do Aristóteles,
que trata justamente da ética, então de delinear ali alguns princípios, alguns questionamentos, tentar algumas definições em torno de como viver bem, né? Como viver uma vida ética. Esse livro, vocês estão vendo, tá cheio de post-it. São post-its assim muito velhos, né? Anotação de leitura anciã, porque esse livro eu usei quando eu estava fazendo iniciação científica. Isso foi lá em 1815, né? Não tinha nem luz elétrica, enfim. Mas, enfim, eu fiz a minha primeira pesquisa em literatura, na área de literatura brasileira, apesar deste livro, foi uma pesquisa em ética. Então, esse foi um livro que eu li muito bem, mas, infelizmente, assim, eu li muito bem faz muito tempo, então eu não lembro, mas eu recomendo mesmo assim, porque é bem interessante ele tentar delinear a questão dos fins, das finalidades das ações, finalidade da vida humana, a tal da mediania, eu acho que é nesse livro também que ele traz, a ética este conceito que se chama eudaimonia, que não é um equivalente perfeito à felicidade, mas seria algo de próximo aí, que é o que nós vamos comentar nesse texto. Então, ele diz assim, né? Felicidade, ele contar do Caligares, tá? Felicidade é uma tradução próxima da palavra grega eudaimonia, que significa literalmente bom espírito ou bom gênio. O daimon, para um grego, é a figura intermediária entre o humano e o divino. E aí, ele está se colocando a questão de discutir, então, a felicidade, e ele vai trazer aqui qual seria a perspectiva, né? Qual seria a perspectiva possível de Aristóteles, então, para a gente avançar um pouco nesse questionamento sobre ser feliz. Então, ele vai trazer o seguinte exemplo. Para nos ajudar a avançar na nossa pergunta, Aristóteles traz como exemplo um homem que tem filhos ou um filho, tanto faz, e acredita que eles estejam bem encaminhados. Isso contribuiria para a própria sensação de paz desse homem, a sensação de estou vivendo num mundo que está direito, que está dando certo. Será que o homem de nosso exemplo pode ser feliz se o mundo estiver longe do que ele imagina? Por exemplo, e se o tal filho acabasse entrando no crime organizado, ou estivesse se drogando sinistramente, ou então estivesse destinado a uma morte próxima ou a qualquer tipo de fim trágico? Segundo Aristóteles, o fato de esse homem não saber de nada disso não melhora a situação. Ele não sabe que o seu mundo, seu presente e seu futuro é tragicamente desalentador. Mesmo não sabendo e mantendo-se na ilusão de que está tudo bem, ele não vai estar feliz. Pelo menos não no sentido que a expressão tem para um grego. Então, o que ele está dizendo aqui por meio deste exemplo? Ele está dizendo assim: veja, tem algo aqui em torno dessa felicidade, segundo Aristóteles, que depende de condições externas a mim, condições aí de mundo, que de alguma certa forma devem ressoar com um construto que é meu, ou uma expectativa que é minha, né? E aí ele vai dizer, isso é muito interessante, porque isso revela que para um grego clássico, Aristóteles é um cara que pensa de várias formas de um jeito parecido conosco. Ele não é um sujeito de uma cultura longínqua, estranha, bizarra. Ele é estranhamente familiar. Só que, de repente, ele nos diz que o bem-estar, o bom espírito, precisa de uma situação objetiva. Eu botei até um i aí no meio para separar objetiva. Quer dizer, alguma coisa deve estar em harmonia comigo. O cosmo, né? O mundo à minha volta deve estar em harmonia comigo. E aí ele se coloca, Aristóteles coloca uma questão aqui no Ética a Nicômaco, que é uma questão muito estranha para a gente. Que a questão é a seguinte: será que um morto pode ser feliz? E aí vejam como a visão de mundo é diferente quando a gente olha para o raciocínio por trás dessa questão, né? O que a gente pensa?
a gente pensa, não tem como um morto ser feliz, porque não tem como um morto ser feliz, triste, né? Enfim, qualquer tipo de emoção, porque isso a gente entende que é um processo subjetivo, que depende de eu sentir alguma coisa. E quando eu estiver morta, então eu não vou sentir nada. É esse o nosso raciocínio. Então, essa frase, essa pergunta nos parece absurda. Mas aí ele diz o seguinte: Aristóteles está seguindo uma linha de raciocínio diferente, né? Parece que para ele a felicidade eventual do morto, tô lendo, tá? Não depende de uma sensação, de um afeto, de um pensamento do morto, porque não é uma questão subjetiva. Ou seja, a felicidade eventual do morto depende de um estado de mundo. É uma questão objetiva. Talvez para... Ô, Maria, pega um copo d'água para mamãe, por favor. Ou... Oi, bem, eu tô gravando aqui. Só te pedir um copinho de água. Ou seja, a felicidade eventual do morto depende de um estado de mundo. É uma questão objetiva. Talvez para ele, um morto feliz seja um morto em harmonia com a ordem do mundo. Quer dizer, existe algum tipo de consonância, né? Algum tipo de harmonia, algum tipo de alinhamento entre mim e o cosmos, entre mim e o mundo. E aí ele segue: o esforço para se aproximar dessa maneira de pensar e entendê-la é grande. Para nós, espontaneamente, a felicidade, eudaimonia, de uma morte em harmonia com a ordem do mundo, se manifestaria por um estado de espírito do morto ou do morituro. Então, assim, uma forma possível e que faz sentido para nós de pensar nisso seria assim: enquanto eu me preparo para a morte, eu entro em harmonia com o mundo, e aí a gente pode ter uma série de construções em torno disso, do tipo, perdoo e sou perdoado, né? Me reconcilio, enfim, pratico ali a minha fé, alguma coisa que me dê essa sensação de estar indo, né, em harmonia e, portanto, estar feliz. Isso a gente consegue imaginar, mas a gente não consegue imaginar muito bem alguém que já não sente, né, já não se afeta, estar feliz. No entanto, se a gente partir da ideia de que a felicidade, né, esse bom espírito, tem a ver com as condições objetivas que se encontram comigo ali, e das quais eu participo, enquanto alguém que está em harmonia com o cosmos, então a gente entende o que ele quer dizer. E aí, o Contar do Caligares faz uma coisa bem interessante, que é comparar essa visão de mundo. Vocês estão vendo, né? Quanto tempo que a criatura demora para me trazer um copo d'água. Complicado, né? Ele vai fazer uma comparação que é muito... ajuda muito a gente a entender o que ele está trazendo, que é o seguinte, ele vai fazer assim: parece absurdo pensar desse jeito, mas vamos imaginar uma pessoa que tenha um TOC, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. As obsessões, né, os pensamentos obsessivos, enfim, as ações, elas podem se manifestar de... Muito obrigada, minha flor. Eu acabei... Olha, eu até falei que você tinha demorado, mas eu não sabia que era tão caprichado. Tem chocolate. Ai, filha, me perdoa. Eu falei, acabei de falar que você demorava para me trazer, mas é porque você trouxe no luxo puro. Tem canudo, tem gelo, tem chocolate. É muito mimo. Bonitinha demais. Ele vai dizer assim: se a gente pensar numa pessoa que tem toque, e cujo toque se manifeste na questão de ordem, da ordem das coisas, então a gente consegue entender, né? A gente consegue entender, por exemplo, que a pessoa que precisa alinhar certos tipos de objetos com certos tipos de cores, colocar, dispor as coisas num determinado sentido, numa determinada sequência, performar ali esses rituais que têm a ver com uma organização concreta no mundo que repercute no meu bem-estar dentro do funcionamento do transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque se eu não fizer assim, quer dizer, se esta ordem for ameaçada, alguma catástrofe há de se abater sobre mim. Então, para quem tem este funcionamento, este modo de fazer no mundo,
A sensação é de que a minha disposição, né, de coisas, a ordem que eu implemento no mundo, quando seguida, garante um certo tipo de segurança, controle, bem-estar, enfim. E então, fazendo essa comparação, a gente consegue ter aí um pouco mais de nitidez no que seria essa ideia de, ok, tem algo de fora que são condições objetivas e tem algo que sou eu me encontrando com essas condições objetivas e dizendo está harmônico, está alinhado, né? E aí ele vai dar uma mudada de assunto aqui na parte final, dizendo o seguinte, né? Ele volta à questão de que é melhor ter uma vida interessante do que uma vida feliz. E aí ele vai citar um livro, também tem uma palestra, eu acho que uma TED Talk, um livro da Ana Quintana Arantes, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, em que ela defende a ideia de cuidados paliativos que amenizem ou, né, enfim, impeçam a dor, sim, porém que não cedem o paciente, né, que não passem por essa sedação progressiva, essa inconsciência no momento da morte, mas sim que a pessoa possa ter consciência e experimentar, quer dizer, viver a sua morte. E ele até diz assim: ninguém garante que seja uma experiência agradável nem desagradável, mas valorizar essa experiência única faz completo sentido para mim e anda junto com a ideia de ter uma vida interessante. Então, eu preferiria, claro, se fosse possível, não apenas não sofrer, é meio ridículo dizer isso, mas estar vivo quando morrer, né? Então, estou citando aqui um trecho do livro. Então, estar vivo quando morrer, quer dizer, é a morte. E aí, ó, vejam só, tem algo aqui implícito. Implícito não, tá explícito, né? Mas aqui a gente pode explorar um pouco mais, bem rapidamente, que é o seguinte: a morte faz parte da vida, né? Na verdade, é isso que está sendo colocado. E a gente sabe que ao longo dos últimos séculos nós viemos progressivamente expulsando a morte da nossa vida, expulsando a morte do cotidiano, expulsando a morte da nossa casa, né? Patologizando o luto e as suas expressões. Que mais? É isso, né? Então a gente age como se o lugar da morte fosse algum lugar do qual eu não participo e que é um lugar horrível e que é um lugar que eu não toco e que é um lugar que eu não vivo. E é isso para quem faz comigo, por exemplo, né? Para quem faz comigo o grupo de leitura Mulheres que Correm com os Lobos, a gente sabe que um dos conceitos, uma das ideias fundamentais da Clarissa Pinkola Estés é a ideia dos ciclos de vida, morte, vida, vida, morte, vida, vida, morte, vida. Então, estamos o tempo todo, diariamente, às voltas com a morte. Simbólica e literal, concreta, né? Referencial. A gente lida com isso o tempo todo. E a gente finge que não, e finge que e diz que é feio e que precisa ser expulso. Esse tema muito me interessa, já estudei um pouco sobre isso e passa desde parar de velar corpos dentro de casa, a questão de uma morte asséptica, de uma morte escondida, de uma morte protegida dos olhos daqueles que amam aquele que está falecendo, uma morte no hospital, excluir a morte de todas as maneiras. E o que ele está trazendo aqui? Então, a ideia de que a gente possa estar vivo, né, também nesse momento. Quer dizer, passar por essa experiência que é única e que é parte da existência, não é fora, é parte. Então, por que que você quer estar morto antes de morrer? Eu tenho um post, agora me lembrei, sobre viver como se já estivesse morto. Quando eu colocar, eu vou tentar recuperar ele depois. Enfim, e aí ele, para terminar, traz um comentáriozinho sobre algo que ele leu no livro The Prozac Nation, que fala sobre o uso de Prozac, e aí o médico relata, né, o quanto que as pessoas começaram a pedir por este antidepressivo, inclusive para, em situações como essa que ele relata aqui, em que o sujeito disse: escute, meu pai está com câncer, ele vai viver 1 ano no máximo, e eu gostaria de preventivamente tomar Prozac até ele morrer, para não sofrer com a morte dele. E aí ele diz: bom, mas a morte do seu pai vai acontecer só uma vez, e é uma experiência crucial na sua vida.
É crucial no viver humano perder a geração que nos precedeu. Então você vai ficar triste, vai chorar. Tanana, tanana. Você tem uma vida só e nela você só tem uma morte de seu pai. A qualidade da sua experiência não é definida quando você pode ficar sorrindo do começo ao fim, não. Todas as experiências são interessantes. E aí ele termina. Esses dois exemplos talvez expliquem um pouco o que chamo de uma vida interessante, uma vida em que você se autoriza a viver intensamente. Autoriza-se a viver com toda a intensidade que todos os momentos da nossa vida merecem. Então, gente, é o seguinte, ele termina assim esse primeiro texto, e esse texto é um chamamento, né, para a intensidade, para experimentar as emoções, para se autorizar a de fato estar presente com aquilo, estar junto daquilo que está acontecendo com você a cada instante. E é um desafio, né? A gente valorizar as experiências interessantes, ainda que elas não sejam experiências de felicidade. A gente tem muitos estudos sobre a felicidade, né? Isso ganhou assim um palco, é muito amplificado hoje. Inclusive dentro de um. Não é uma. Até onde eu sei, né? Não é uma abordagem de tratamento, mas dentro da, né, para quem estuda, por exemplo, psicologia positiva, a questão da felicidade é uma questão. Tem até um livro, eu tenho este livro, já li este livro, apesar de eu não trabalho com isso, mas eu li esse livro, ele se chama The Happiness Advantage. E é um livro sobre a felicidade, e ele se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz em português. É uma tradução engraçada, mas é porque parte da pesquisa que o autor fez foi em Harvard, com alunos de Harvard e tudo mais. E aí, qual que é a ideia, né? Em vez de examinar... derrubei o canudo e derrubei outra coisa aqui, meu tripé. Em vez de examinar as condições que promovem a felicidade, ele quis examinar as condições que sustentam uma sensação de bem-estar em alguns indivíduos em comparação com outros. Então, é mais ou menos isso que ele faz, né? Então, ele diz assim, por exemplo, alunos que iam muito bem na escola, estavam acostumados a se destacar na escola, quando entram numa universidade de ponta, essas pessoas são simplesmente normais, medíocres, na média, porque lá dentro todo mundo já se destacava de alguma forma, então você está entre os destaques, você não se destaca mais, certo? Aquilo passa a ser a sua base. E muitos alunos se deprimiam demais, severamente, inclusive, nos primeiros anos de graduação, justamente por conta dessa distorção, dessa mudança de perspectiva, né? Que mexe com a nossa identidade também. E é muito difícil passar por isso. E ele foi olhar para as pessoas que não passaram por isso, né? Ele quis investigar o que acontecia com as pessoas que não experimentavam esse impacto tão alto quando as circunstâncias da vida se modificavam, e aí, enfim, ele vai pensar um pouco por esse lado. Então, assim, não é desinteressante, é interessante, mas é engraçado que se tenha né, essa ênfase tão grande, né, em sustentar essa felicidade, sustentar essa felicidade, sustentar essa felicidade e tentar escapar, tentar anestesiar os momentos difíceis, tentar realmente excluir aí uma outra gama de emoções. Não estou dizendo que o livro promove isso, não. Não acho que promova isso, mas que está, sim, colocada a ideia de que existe uma hipervalorização do ser feliz, isso sem dúvida, né? Tá colocado no título, enfim, isso já está posto. É um jeito de pensar que tem muito destaque, né, hoje em dia. Então é isso, mas aqui, né, no nosso livro Sentido da Vida, nós estamos caminhando por uma perspectiva diferente que muito me agrada, né, que é de a gente valorizar a experiência, independentemente do tipo, da qualidade de emoção que ela desperta. Entender que aquilo, de alguma forma, está participando, sim, deste tecido da vida e que o nosso encontro com as nossas emoções,
com as circunstâncias, com as nossas experiências, é parte do que traz também a sensação de que a vida vale a pena, né? E é isso, vou parar por aqui, deixar eu interromper aqui o áudio que estou gravando, na sequência interrompo aqui, espero que vocês tenham gostado, semana que vem a gente continua.